Okay, let us begin this very important time Muito together. bem, vamos iniciar este tempo importante juntos. Meu nome é Irmã Sheila 15. Sou a responsável secretária da secretária, coordenadora da iniciativa da ONG Semeando a Esperança para o Planeta. Digo bem-vindas, vindos a todos vocês a esta nossa formação e uma boa bênção a todos vocês que iniciamos esta nossa formação. Temos esta esperança de conseguirmos ir em frente. É meu prazer introduzir-vos o nosso orador de hoje, irmã Lori. Ela é a professora do Novo Testamento, estudou na União Teológica Católica. Ela formou-se em São Paulo, Êxodos, que ela hoje é capaz de partilhar conosco para o nosso processo do discernimento. Ela é a diretora e é também associada também da edição da Bíblia hoje. Vamos procurar também entrar dentro desta publicação também. Ela também fez esta publicação da publicação bíblica na espiritualidade e na prática da nossa própria vida religiosa. Ela tem mestrado em teologia, tem um doutorado na Universidade de Chicago. Vamos dar bem-vindas à irmã Lori. Ela é uma irmã dominicana que está aqui conosco para partilhar conosco, para nos encorajar a caminharmos para todo mundo. Irmã Lori vai nos guiar na oração e vai partilhar conosco os seus conhecimentos. Vamos procurar nos organizar. Muito obrigado, irmã Sheila, por esta introdução. Estamos aqui preparando esta apresentação. Devemos agradecer também a Paula, Patrícia e Florência. Todos já estão a fazer a tradução. É muito importante. Agradeço todo o trabalho que vocês conseguiram colocar juntos. Vamos iniciar. São Francisco é recordado como dizendo: fiz o que era meu para fazer. Que Cristo vos ensine o que é vosso. Quase 800 anos mais tarde, outro Francisco recorda-nos o que é nosso para fazer. Ele diz que eu conto convosco para acordar o mundo, uma vez que o sinal distintivo da vida consagrada é a profecia. Os profetas recebem de Deus a capacidade de escrutinar os tempos em que vivem e de interpretar os acontecimentos. Como profetas, devemos instar, advogar e fazer avançar o reino de Deus, não apenas para os nossos irmãos e irmãs, mas para toda a criação. Como nos diz ou nos ordena Laudato Si, devemos ouvir e responder tanto ao grito da terra como ao grito dos pobres. E isto é o que nos compete fazer. Assim como diz Papa Francisco, tem instalado que o desenvolvimento de uma ecologia integral em nome da nossa casa comum é um imperativo cristão que ressoa profundamente com a nossa missão como religiosas, procurando explorar a interseção
de uma visão evolutiva do reino de Deus e os nossos carismas congregacionais, espero proporcionar-vos um fundamento bíblico e teológico a partir do qual respondam melhor à plataforma da ação de Laudato Si. E eu vou procurar enquadrar minha apresentação em torno de 4 questões relativas às crises climáticas e à nossa resposta. Vamos discutir as 2 primeiras questões durante esta sessão e construiremos com as 2 últimas na nossa sessão. Espero que vocês vão regressar no dia de fevereiro. Por que isto importa agora? Por que nós? O que devemos fazer a este respeito? E como devemos fazer? Agora, sou um estudioso das Escrituras que tem privilégio de ensinar na União Teológica Católica em Chicago. Por isso, não devem ficar surpreendidos por eu invocar a Escritura e a teologia para nos ajudar a buscar e responder estas questões. Vamos iniciar com uma oração. A leitura de Gênesis e Laudato Si. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra era um vazio sem forma e as trevas cobriam a face das profundezas, enquanto o vento de Deus varia a face das águas. Na compreensão cristã do mundo, o destino de toda a criação está ligado ao mistério de Cristo, presente desde o início. Uma pessoa da Trindade entrou nos cosmos criados, jogando no seu terreno com ele até a cruz. Então Deus disse que haja a luz, e houve a luz. E Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas Deus chamou noite. E houve a noite e houve manhã, o primeiro dia. Ensina-nos a descobrir o valor de cada coisa, a ser preenchido com admiração e contemplação, para reconhecer que estamos profundamente unidos com cada criatura, enquanto viajamos em direção à vossa luz infinita. E Deus disse que haja uma cúpula no meio das águas e que ela separe as águas das águas. Então, Deus fez cúpula e separou as águas que estavam debaixo da cúpula das águas que estavam acima da cúpula. E assim foi. Deus chamou a cúpula do céu. E houve noite e houve manhã. No segundo dia. Louvado sejas vós, meu Senhor, através do irmão vento, através do ar, nublando e sereno e todo tipo de tempo. E Deus disse que as águas sob o céu sejam reunidas num só lugar e que a terra seca apareça. E assim foi. Deus chamou a terra seca. E as águas que estavam reunidas chamou mares. E Deus viu que era bom. Tudo isto nos ajuda a ver
que cada intervenção na natureza pode ter consequências que não são imediatamente evidentes e que certas formas de exploração dos recursos se relevam dispendiosos em termos de degradação que acaba por atingir o próprio leito oceânico. Então Deus disse que a terra produza vegetação, plantas que produzem sementes e árvores de fruto de toda espécie na terra, que dão fruto com a semente nela contida. E assim foi. A terra produziu vegetação, plantas que produzem sementes de toda a espécie e árvores de toda a espécie que produzem frutos com a semente nela contida. E Deus viu que era bom. E houve noite e houve amanhã, o terceiro dia. Os ecossistemas das florestas tropicais possuem uma biodiversidade extremamente complexa, quase impossível de apreciar plenamente. Mas quando estas florestas são queimadas ou niveladas para fins de cultivo, no espaço de poucos anos, perdem-se inúmeras espécies e as áreas tornam-se frequentemente zonas áridas de desperdício. E Deus disse que haja luzes, cúpula do céu, para separar o dia da noite, e que sejam para os sinais e para as estações, para os dias e anos, e que sejam luzes na cúpula do céu para dar luz sobre a terra. E assim foi. Deus fez as duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite, e as estrelas. Deus colocou-as nas cúpulas do céu para dar luz sobre a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que era bom. Houve a noite, houve a manhã, o quarto dia. Tudo está relacionado. E nós, seres humanos, estamos unidos como irmãos e irmãs numa maravilha peregrinação, entrelaçados pelo amor que Deus tem por cada uma das suas criaturas e que também nos une em efeito com o irmão Sol, a irmã Lua, o irmão Rio e a Mãe Terra. E Deus disse que as águas produzam enxames de seres vivos e deixe as aves voar sobre a terra através da cúpula do céu. Assim Deus criou os grandes monstros marinhos e todo o ser vivo que se move de toda a espécie, com a qual as águas se aglomeram, e toda ave alada de toda espécie. E Deus viu que era bom. Deus abençoou-os, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e deixei as aves multiplicarem-se sobre a terra. E houve a noite, e houve a manhã, o quinto dia. Os oceanos não só contêm o grosso do abastecimento de águas do nosso planeta, mas também a maioria da imensa variedade de seres vivos, muitos deles ainda desconhecidos para nós e ameaçados por várias razões. Além disso, a vida marinha nos rios,
trópicos, mares e oceanos, que alimenta uma grande parte da população mundial e é afetada pela pesca descontrolada, levando a um esgotamento drástico de certas espécies. E Deus disse que a terra produza seres vivos de toda a espécie, gado e coisas rastejantes, e animais selvagens da terra e toda a espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens da terra de toda a espécie, o gado de toda a espécie, e tudo que se rasteja sobre o solo de toda a espécie. E Deus viu que era bom. Todos os anos assiste-se o desaparecimento de milhares de espécies vegetais e animais que nunca conheceremos, que os nossos filhos nunca verão, porque se perderam para sempre. A grande maioria extingue-se por razões relacionadas com a atividade humana. Por nossa causa, milhares de espécies já não darão glória a Deus pela sua própria existência, nem nos transmitirão a sua mensagem. Não temos esse direito. Então Deus disse: façamos a humanidade à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e deixemos-la dominar sobre os peixes do mar, e sobre as aves do ar, e sobre o gado, e sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre todos os répteis que arrastam sobre a terra. Nós não somos Deus. A terra esteve aqui antes de nós e foi-nos dada. Isto permite-nos responder à acusação de que o pensamento judaico-cristão, com a base no relato do Gênesis, que concede o domínio sobre a terra ao homem, encorajou a exploração desfreada da natureza, pintando-o como dominador e destruidor por natureza. Esta não é uma interpretação correta da Bíblia, tal como a Igreja a entende. Assim, Deus criou a humanidade à sua imagem, a imagem de Deus. Ele criou-os, macho e fêmea. Foi Ele quem os criou. A nossa insistência de que cada ser humano é uma imagem de Deus não deve nos fazer esquecer o fato de que cada criatura tem o seu propósito. Nenhuma delas é superflua. Todo o universo material fala do amor de Deus, do seu afeto sem limites por nós, solo, água, montanhas. Tudo é, por assim dizer, uma carícia de Deus. Deus abençoou-os. Deus disse-lhes: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do ar, e sobre todo o ser vivo que se move sobre a terra. Deus disse: vede, eu vos dei toda a planta que produz semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore com sementes
nos seus frutos, tê-los, és para alimento, e a cada animal da terra, e a cada ave do ar, e tudo o que se arrasta sobre a terra, e a tudo o que tem o sopro da vida. Dei todas as plantas verdes para alimento. E assim foi. Deus viu tudo o que tinha feito. E, de fato, foi muito bom. E houve a noite e houve a manhã. É o sexto dia. A cada comunidade pode tirar da generosidade da terra o que precisa para a sua subsistência, mas também tem o dever de proteger a terra e de assegurar a sua fecundidade para gerações vindouras. Assim os céus e a terra estavam acabados, e toda a sua multidão. E no sétimo dia, Deus terminou o trabalho que tinha feito e descansou no sétimo dia de todo o trabalho que tinha feito. Então Deus abençoou o sétimo dia e santificou-o, porque sobre ele Deus descansou de todo o trabalho que tinha feito na criação. Há o reconhecimento de que Deus criou o mundo, inscrevendo nele uma ordem e um dinamismo que os seres humanos não têm o direito de ignorar. Lemos no Evangelho que Jesus diz das aves do ar que nenhum deles é esquecido diante de Deus. Como podemos, então, maltratá-las ou causar-lhes danos? Peço a todos os cristãos que reconheçam e vivam plenamente esta dimensão da sua conversão, que o poder e a luz da graça que recebemos sejam também evidentes na nossa relação com outras criaturas e com o mundo que nos rodeia. E nós rezamos. Espírito da criação, pairam sobre o vazio sem forma e separaram as águas das águas. Água, luz, terra, vida são os vossos dons para este mundo. No entanto, tantas vezes os temos usado de forma insensata. Pedimos a vossa orientação na nossa gestão da criação. Rezamos por todos os povos da terra, que possamos realizar o nosso lugar na natureza e viver em harmonia com todos os elementos da criação, sinais do seu amor eterno. Amém. Parafraseando o profeta Miqueias, foi-nos dito o que Deus exige: fazer justiça e amar a bondade e caminhar humildemente com nosso Deus. Como disse Papa Francisco, devemos fazer justiça e oferecer bondade amorosa no cuidado da nossa casa comum. Irmãs, isso não pode esperar, mesmo no meio de todos os incontáveis outros assuntos importantes que compõem as vossas tarefas como líderes congregacionais. Isto importa agora. Como a estatística diz, à medida que a Terra aquece, devido ao aumento das atividades humanas, o nível do mar
poderá subir de 10 a 23 polegadas até ao ano 2100. Isso diz que países pacíficos do Sul, como Tuvalu e Kiribati e as Ilhas Marshall, estão a sofrer com a subida do nível do mar, com a lavagem da água salgada em terras agrícolas e com a contaminação da água potável. O continente africano subiu a um ritmo ainda mais rápido do que noutras partes do mundo, levando à triplicação das secas, à quadruplicação das tempestades e aumento de 10 vezes das cheias. Isto não pode esperar. Após anos de seca induzida pelas alterações climáticas, no outono de 1919 e início de 2020, mais de 16 milhões de hectares arderam em chamas na Austrália. Estima-se que 3 milhões de animais perderam as suas vidas ou foram feridos nos incêndios. Em setembro de 2019, 2,2 milhões de hectares da bacia Amazônia foram queimados. Quase todos os 121 mil fogos tiveram origem humana. Os agricultores atentaram fogos para limpar a terra. No ano passado, neste ano do presente ano 2021, assistiu-se uma destruição semelhante nos Estados Unidos, onde mais de 54 mil fogos queimaram mais de 6,8 milhões de hectares. Isto não pode esperar. Chuvas recordes desencadearam inundações mortíferas na Europa Ocidental em junho de 2021 e foram tornadas mais prováveis pelas alterações climáticas causadas pelo homem. Só em dezembro deste ano, o Taifun Odin tornou-se no 15º grande distúrbio meteorológico que devastou Filipinas. Mais de 400 pessoas perderam suas vidas. 479 cidades e municípios em 38 províncias foram afetadas. Em 2020, cerca de 30 milhões de pessoas foram deslocadas das suas casas em resultado de perigos relacionados com o tempo, tais como tempestades e inundações, e concentradas na Ásia Oriental e Pacífico, a sul da Ásia. Isso não pode esperar. Como o Papa Francisco nos exorta, nós temos trabalho a fazer. These startling statistics are not new to Essas us. são estatísticas assustadoras. Sorry. I was told you didn't hear the sound. No, you have to share, when you share your screen, you have to share the sound Sound. also, and I think you didn't do it, so we did not have the sound of the video. Oh, well, the Pope was beautiful. Let me stop sharing. Yes, you stop and you restart, Right. sharing the sound. Yes. It's in the bottom. The sound is in the bottom. All right. Sorry about that, girls. You were very patient. Minhas desculpas por isso, vocês foram muito pacientes. If you were flailing around, I still wouldn't have seen you. All right, shall we continue or we want to hear the Pope again? Podemos continuar ou queremos ouvir o Papa de novo? All right. We would like to hear the Pope. You want to hear the Pope? Yes. Okay, let's go back. Queremos ouvir o Papa.
These statistics we just heard, Estas estatísticas que apenas ouvimos, com Papa Francisco nos encorajando para tomar essa atenção, isso tudo não é novo para nós. Ouvimos o relógio da mudança climática irreversível a chegar à hora final. Investigadores e estudiosos dizem que estamos a viver uma nova época geológica. Nos últimos 12.000 anos, temos estado no Oligoceno, o período que começou após a última era glacial. Mas agora, dizem cientistas, vivemos no Antropoceno, uma nova época geológica em que as atividades humanas globais estão a afetar a Terra e a atmosfera, e não para o bem. O teólogo Sam Mackey explica que o Antropoceno tem o nome dos humanos porque é uma época em que os humanos têm impactos maciços que mudam a Terra, alterando a química da atmosfera, alterações climáticas, alterando o ADN, modificação genética, e depositando plástico não biodegradável e supor matérias radioativas em todo o planeta. Houve 5 eventos de extinção maciça na história da Terra. E os cientistas avisam que ainda não vimos o último desses eventos. Na verdade, podemos estar a viver num agora mesmo. Nos últimos 500 anos, os cientistas estimam que 900 espécies se tornarão extintas, em grande parte devido às causas humanas. Com a relata paleológica Jackson, hoje, os efeitos sinergéticos dos impactos humanos estão a lançar as bases para uma extinção em massa antropocênica comparativamente grande, com consequências ecológicas e evolutivas desconhecidas. As atividades humanas mais impactantes incluem a destruição de habitantes, a sobreexploração de espécies, a disseminação de espécies invasoras, a poluição e as alterações climáticas. Nos últimos 200 e 300 anos, a taxa de extinção global de espécies aumentou para 100 a 1000 vezes a taxa de fundo geológico histórico da Terra, diretamente devido à atividade humana. Pouco poderia Darwin ter previsto que o coroamento da evolução poderia ser a causa direta de outro iminente evento de extinção em massa. Não admira que Papa Francisco lamente. Esta irmã agora clama por causa dos danos que lhe infligimos pelo nosso uso irresponsável e abuso dos bens com que Deus adotou. Viemos a ver-nos como seus senhores, com direito a saqueá-la à sua vontade. A violência presente nos nossos corações, feridos pelo pecado, reflete-se também nos sintomas de doença evidentes no solo, na água, no ar, em todas as formas de vida. E por isso que a própria Terra, sobrecarregada e desperdiçada, está entre as mais abandonadas e maltratadas dos nossos pobres. Ela geme no trabalho. Esquecemos
que nós próprios somos a cinza da Terra. Nossos corpos são compostos pelos seus elementos. Respiramos o seu ar, recebemos a vida e refresco das suas águas. Ao continuar esta investigação sobre as implicações da ciência e da teologia, estou abalado com o meu silo acadêmico e envergonhado com o meu ativismo letárgico. O novo pensamento teológico, extraído das novas descobertas científicas, deveria conduzir a novos modos de comportamento. Por outras palavras, a teologia não pode ser divorciada da ética. O que pensamos sobre Deus deve ter implicação na forma como agimos como filhos de Deus. E o biólogo evolucionista Julian Huxley argumentou que nosso destino é agir em nome dos cosmos. A humanidade é a parte da realidade na qual e através da qual o processo cósmico se tornou consciente e começou a compreender-se a si própria. A nossa Terra Suprema é aumentar essa consciência e aplicá-la tão plenamente quanto possível para orientar o curso dos acontecimentos. Nós somos a Terra da consciência e temos esta responsabilidade. A mudança climática toca toda a Terra. Vamos dar esta pequena sondagem e vermos como que é a nossa experiência. Vamos pedir a Florência para colocar esta sondagem. Are we still polling? Yep, still going. As you can see from the numbers, Como vocês podem ver dos números, nenhum de nós é fora do efeito das mudanças climáticas.
podemos estar todos dentro. and the cry of the poor. O grito dos pobres. Just pause for a moment and look at our poll results. Vamos parar e reparar para o resultado da sondagem. The problem, I know, sorry. Let's take a step back. from the Vamos question, dar um passo atrás na why pergunta. does this matter now? Por que isto importa agora? And shift our focus a bit E mudar um pouco o nosso foco para a pergunta: por que nós? Aren't we all in the Não midst estamos of todos transformation? no meio de uma transformação da vida religiosa? Aren't many congregations Não estarão muitas congregações individuais a enfrentar questões sobre o seu próprio futuro? How is this not Como é one que more isto thing? não é mais uma coisa, Or more pointedly, ou mais as concretamente, avowed religious, como religiosos, why is the situation religiosas, por que é que a situação da Terra particular concern? nos preocupa particularmente? To answer these Para questions, responder a estas we must perguntas, turn from science devemos passar da to ciência para a teologia. theologians distinguish Os teólogos distinguem entre mal natural, which results o que resulta de acontecimentos naturais, events such as floods tais como inundações, terremotos, etc. and moral evil, Mal moral, propensity. a propensão humana para o pecado. Now, much of our Muito do traditional nosso theological pensamento teológico has tradicional focused on tem how se Christ concentrado na forma como Cristo nos redime do pecado evil. ou do mal moral. But how do we understand Mas the como pervasive compreendemos a presença pain omnipresente de dor, sofrimento e in the morte natural world? no mundo natural? For the believer, Para o crente, this has led to questions isto of tem levado frequentemente a questões de teodiceia. allow suffering Como é que Deus permite o sofrimento na criação de Deus? and what role E que papel does Christ play desempenha Jesus cristão evolutionary nesta inevitabilidade evolutiva da angústia e mortalidade? In other words, Por outras how palavras, does Jesus como é que Jesus nos redime da entropia, the naturally occurring a desordem que ocorre naturalmente no sistema? theologians argue Os teólogos begins aumentam Jesus's que ela começa com a sua humanidade, his creatureliness a sua criaturalidade, transformed through his e é transformada através da sua morte, pela sua ressurreição, as Sister Elizabeth Johnson como escreve a irmã Elizabeth Johnson, in Christ, em Cristo, the living God o Deus vivo que cria powers e dá poder evolutionary world ao mundo evolucionário, also enters também entra na briga, personally bebendo as pessoalmente suffering, o cálice do sofrimento going down e descendo nothingness ao nada da morte, to transform it para transformar a partir de dentro. springs As fontes de esperança divine presence. formam esta presença divina no meio da agitação. We believe this. Acreditamos nisto, Experience this. experimentamos isto na We Eucaristia. know this to be true. Sabemos que isto é verdade Through an evolutionary através de uma lente evolutiva. the cross, Vamos ou vemos a cruz não só como sacrifício e expiação, mas as a way forward como um for caminho unification, para a unificação com Deus, not only for us, não apenas para nós, all. mas para toda a criação. As Johnson notes,
Como observa Johnson, biologically speaking, biologicamente falando, a nova vida continually comes from death. continuamente vem. Theologically speaking, Teologicamente falando, cross a cruz grounds to hope. dá motivos para esperar que a presença de Deus vivo In the midst of no meio da dor bears creation suporta a criação with com an uma unimaginable promise. promessa inimaginável. Theologian Niels Gregersen, O teólogo Niels Gregersen deep criou o incarnation, termo encarnação profunda cosmic, para expressar as implicações cósmicas da cruz. he writes, Ele escreveu: the incarnation a of God encarnação de Deus em Cristo can be understood as pode ser entendida como uma encarnação radical ou profunda, that is, ou seja, incarnation uma in encarnação the very no próprio tecido biological da existência biológica system of e do nature. sistema da natureza. Understood this way, Entendendo esta forma, a morte de Cristo icon of torna-se um ícone da suffering, consciência redentora de Deus em toda a vida as well suficiente, bem como victims of as social vítimas competition. da competição social. God bears the Deus costs of suporta os custos da evolução, o involved preço envolvido nas dificuldades selection. da seleção natural. Christ's incarnation and A death encarnação is e morte de Cristo é not eficaz, only for us, não só para nós, humanos, but for all. mas para toda a criação. But let's back up a bit. Mas vamos Why did recuar um Jesus pouco. make this choice? Por que Jesus fez esta escolha? We must Para responder a esta pergunta, temos de nos voltar para os evangelhos. The first gospel written O primeiro by evangelho, the evangelist escrito pelo evangelista conhecido como Marcos, quite clear deixa bem claro quando, onde, o que why. e porquê do ministério de Jesus. At his baptism, No seu batismo, Jesus has a Jesus tem uma profunda experiência espiritual in which he comes to na know qual vem a reconhecer que é o Filho amado de Deus. after John the Baptist Após a prisão de João Batista, algo ensina Jesus que agora tem de agir sobre a sua filiação, the work assumindo o trabalho do seu Pai, proclaiming the good proclamando news of a boa nova de Deus. God. The Greek reads O grego lê o gospel of o Evangelho de Deus, as Mark presents it. como Marcos Jesus does not apresenta. Jesus não proclama o Evangelho de Jesus, but the gospel mas of God. o Evangelho de Deus. What is this O gospel? que é este Evangelho? God, A boa nova de Deus, drawing from the Hebrew scriptures, extraída das Escrituras hebraicas, as Escrituras que Jesus conhecia. A boa is nova that God é que is Deus faithful é to fiel God's promises. às promessas de Deus. But what are those promises? Mas o que são essas promessas? A primeira ocorre In Genesis em Gênesis, chapter 9, capítulo 9, 8, 17. Then God said to Então Deus Noah disse a and Noé his sons with him, e aos seus filhos com ele: as for me, quanto a mim, establishing my estou a estabelecer o meu pacto and your contigo descendants after e que os teus descendentes depois de ti, every living e que em creature, todos os seres vivos que estão contigo, the birds, as aves, the domestic animals, os animais domésticos every e animal of the todos earth, animais da terra as contigo, many. tantos quantos saíram da arca, I establish my estabeleço convosco o meu pacto, covenant that never de again que nunca mais all flesh será cortada by the waters toda a carne pelas águas and de never uma inundação, e nunca mais flood. haverá uma inundação para destruir a terra. God said, Deus disse: this is the sign of the covenant este é o sinal do that I pacto make que between faço me entre mim e vós and every e living
todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. Coloquei meu arco nas nuvens e será um sinal do pacto entre mim e a terra. Quando trago nuvens sobre a terra e o arco é visto nas nuvens, lembrarei-me do meu pacto que está entre mim e vós, e todos os seres vivos de toda a carne. E as águas nunca mais se tornarão uma inundação para destruir toda a terra. Quando o arco estiver nas nuvens, vê-lo e recordarei a aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de toda a carne que está sobre a terra. Deus disse a Noé: este é o sinal do pacto que estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Deus faz um pacto com o mundo criado. 9 vezes as frases todo ser vivo e toda a carne são repetidas. Com a primeira introdução, no versículo 10, Deus torna claro o que está incluindo em todo ser vivo. As aves, os animais domésticos, a cada animal da terra convosco. O pacto também se estende à terra. Isto é um pouco espontâneo. Deus faz um pacto eterno com todos os seres vivos de todo o tipo da carne, sejam eles pelados, com penas, estabelecendo um pacto entre mim e a toda a carne que está sobre a terra. O primeiro compromisso unilateral que Deus faz é que todas as criaturas da terra, não apenas com as humanas e com a própria terra, reafirmando o que tinha sido afirmado logo nos primórdios dos atos criativos de Deus, Deus viu tudo o que tinha feito e, de fato, foi muito bom. Mais tarde, Deus fará um pacto com uma família específica, Abraão e Sara, com Moisés, e o povo com o rei David e os seus herdeiros. O profeta Jeremias falará de um novo pacto que Deus escreverá nos nossos corações. Podem ler no capítulo de Jeremias, capítulo 31. Não será como o pacto que fez com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, um pacto que eles quebraram, embora eu fosse seu marido, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias que porei a minha lei dentro deles e escreverei nos seus corações, e eu serei seu Deus e eles serão meu povo. O termo hebraico capta a amplitude e profundidade do compromisso de Deus para com o relacionamento, a confiabilidade robusta. Esta palavra aparece 249 vezes no Antigo Testamento, muitas vezes traduzido com amor inabelável, como nesta passagem de Isaías. Se diz: para mim, isto é como os dias de Noé, tal como jurei que as águas de Noé nunca mais voltariam a sobrevoar a terra. Por isso jurei que não ficarei zangado convosco e não o repreenderá, pois as montanhas poderão partir e as colinas serão removidas. Mas o meu amor inabelável não deve afastar-se de vós. E meu
pacto de shall paz not be removed. não deve ser retirado, diz o Senhor, Compassion. que tem compaixão de vós. Isaiah 54, verse 9 Isaías to 10. 54, 9 e 10. When we come to the New Testament, Quando chegamos ao Novo God's Testamento, passionate love o amor compassivo de Deus está encarnado em Jesus faithfulness, e a fidelidade de Deus é eterna. as Johnson writes, Como escreve Johnson, what we learn o que about aprendemos de Jesus is not contrary sobre Deus não é to what has contrário already been ao que já revealed tinha sido revelado sobre a bondade amorosa fidelity of e fidelidade de Deus and através da história e das Escrituras de Israel. Apostle Paul O apóstolo Paulo afirma diretamente em Coríntios 1, God 9, faithful. Deus é fiel. Pistis, Pistos, ó Deus. this divine Esta hesitação divina, pistis, when viewed quando through the lens of vista através da lente da escatologia, coming reign. torna-se o reinado vindouro de Deus. Now, the Gospel of Mark is Portanto, o Evangelho de Marcos está claramente imbuído deste sentido de escatologia. Mark and Jesus E Jesus de Marco era tratado como filho de homem who messiânico, announces the que anuncia breaking moment um momento of God. inquebrantável de Deus. The Greek is kairos, O and it connotes a rightness grego kairos conota um tempo correto, moment. um momento crítico para agir. Everything Jesus Tudo does o que Jesus faz no Evangelho de Marco to affirm destina-se a afirmar a sua autoridade como filho do homem confirm e confirmar o kairos do reino reign. de Deus. The spirit possessed, Os espíritos possuídos the sick são and infirm libertados, os doentes e enfermos são curados, cleansed, os leprosos são limpos, paralyzed walk, os leprosos são limpos, villagers and os sinners paralitas caminham, os cobradores de impostos e os pecadores são acolhidos, o mar é calmo e dominado, os mortos ressuscitados, are fed, os famintos são alimentados, hear, os surdos ouvem blind. e os cegos veem. Jesus puts his Jesus actions in context. Coloca as suas ações em Mark 10, contexto, verse 45, we hear, for the Son of Man porque o Filho de Deus, Marco to be served, and to 45, serve. Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate por muitos. That the Pouco admira. centurion at the cross O declares, centurião na cruz declara na morte de Jesus, verdadeiramente, este homem Son. era filho de Deus. 15:39. Marco 15, 39. Jesus had a vision E Jesus teve uma visão do reinado de and it Jesus directed everything e that dirigiu he did. tudo o que ele fez. Reading the gospel Lendo os evangelhos, evolutionary lens, através de uma lente we find evolucionária, that creation itself descobrimos que a própria criação foi uma fonte de inspiração para Jesus. of the sayings of Jesus, Dos most ditos de Jesus mais frequentemente considerados autênticos, go-to as metaphors metáforas are de Jesus drawn from são life. extraídas do mundo natural. Jesus speaks about Jesus fala das sementes e do solo, the birds of the air das aves do ar, que funcionam fed e ainda a mosquito são alimentadas, in a well, do boi infeliz no poço, mustard seed, do potencial das sementes da mostarda, of a field of da lilies, costura de um campo de lírios, value of do valor sparrows, dos paradais, hungry dogs, and dos cães famintos, consoling dogs, à hora and do sheep, jantar, dos cães que consoladores, dos lombos, de ovelhas, de muitas ovelhas. sheep without shepherds, Há ovelhas sem pastores, among wolves, ovelhas entre lobos, value of sheep, o valor das ovelhas, ovelhas perdidas, between sheep, as diferenças entre ovelhas e cabras, sheep, ovelhas dispersas, sacrificial sheep, ovelhas sacrificadas, giving one's life dar a própria vida pelas ovelhas, ovelhas obedientes sheep. e alimentar as ovelhas. Now, while these multiple metaphors Embora estas múltiplas metáforas tiradas da natureza in an agrarian pudessem ter funcionado bem como uma sociedade agrária, himself was no o próprio Jesus não era agricultor, person for that matter, ou pescador já agora. described
Jesus é descrito como um carpinteiro de Nazaré, uma pequena aldeia judaica, não muito distante da cidade de Seforis. Entretanto, Jesus deu ouvidos ao mundo mais vasto criado à sua volta. Ele apresentou atenção e viu uma ligação direta entre a obra da natureza e a providência de Deus. We hear in Mark, Vimos em Marco, the kingdom of God o reino de Deus is someone would é como se alguém espalhasse semente no chão, dormisse e se levantasse noite e dia, would sprout. e a semente brotasse e crescesse. Does not know how. Ele não sabe como. Produces of A itself. terra produz de si mesma. Then the head, Primeiro o talo, depois a cabeça, grain in the head. depois o grão cheio na The cabeça. grain is ripe, Mas quando o grão está maduro, grows with the ele entra imediatamente com a sua foice, porque a colheita chegou. verses. Marco 4, 26, 29. As his parables Como as suas palavras atestam, the reign of God o reino de that Jesus Deus preached que Jesus is pregou both rooted in está God tanto enraizado na criação como ainda em evolução. Jesus understood Jesus compreendeu acted e agiu de acordo com o seu papel único de estimular e quebrar desse reinado. Jesus's death A morte de doesn't Jesus herald the não conclusion. anuncia a conclusão do seu reino. Rather, Pelo contrário, describes Jesus escreve a sua partida como place preparando um lugar para os seus discípulos, where I am para que onde eu estiver, also. aí estejais vós As também. Acts of the Apostles, Quando os atos dos apóstolos disciples desire se abrem, now, discípulos desejam saber se agora, will Jesus restore com a sua ressurreição, Jesus irá restaurar o reino. It is not for you to know. Não vos compete saber os tempos, Acts 1:7. os períodos, Atos The 1:7. biblical canon ends O cânone awaiting bíblico termina à espera de uma visão ainda new heaven. não preenchida de um novo céu e uma nova terra. As Teilhard de Chardin Como Teilhard de Chardin apresentou, o apelo evangélico significa regressar ao mundo com uma nova visão and a deeper conviction e uma convicção mais profunda de se apoderar de Cristo in the heart of matter. no coração da matéria Further Christ e de promover Cristo reality. na universidade da sua encarnação. Teilhard urged Ele Christians instou os cristãos a participar no processo de cristogênese to risk, e arriscar, a envolver-se, toward union with a visar a união com os outros, creation pois toda a criação está à espera to God. de dar a luz de Deus. Through a theological lens, Através de uma the lente object of teológica, evolution o objetivo da is evolução to become é que Deus se manifeste no mundo the world e que o mundo alcance a sua unificação em Deus. only then Só então o reino de Deus estará completo. in light of God's À covenant luz da aliança de Deus, em Gênesis 9, final unification esta unificação final incluirá toda a criação. thus while addressed Assim, embora dirigido aos seres humanos, primeiro pelo encarnado later by his e disciples, mais tarde pelos seus discípulos, o Evangelho é também news uma boa nova world. para o mundo criado. How else could we De understand? que outra forma poderíamos compreender Romanos 8? For the creation waits Pois a criação longing, espera com anseio revealing of the children of ardente God. pela revelação dos filhos de Deus, For the creation was subjected to pois a criação foi sujeita not of its own will, à but by the will própria vontade subjected it. de quem submeteu na esperança The creation de que itself a própria criação seja libertada da sua escravidão and will obtain the à decadência e obtenha a liberdade of the children. da glória dos filhos de Deus. We know that Sabemos que toda a criação groaning tem in gemido labor pains. em dores de parto até agora. Romans 8:19.
Romano 8, 19, 22. The thriving of creatures A prosperidade das criaturas e da criação realization é a realização da boa nova, since, as Sister Dawn uma noted, vez que cada criatura, every creature com as suas relações, relationships é mantida follow em existência existence pelo mesmo by doador the vivificador vivifying giver of life. da vida. And in the end, E no fim, all will be gathered todas in serão heaven reunidas in new earth. nos novos céus e na nova terra. In her book, No seu livro, Creation and the Cross, Criação da Cruz, Elizabeth Johnson notes Elizabeth Johnson God's relationship with descreve a relação de Deus of a com covenant. a criação, com a relação de acompanhamento, Bring creation into the picture. trazer a criação à It's not cena. hard to see Não é difícil ver como uma tal teologia de acompanhamento how embrace pode também abraçar o mundo natural. today's science A ciência atual abundantly deixou bem claro que a profunda relacionalidade percorre todos os cosmos. thanks to the evolution Graças à evolução da vida, human beings os seres vivos genetically estão related geneticamente relacionados to em all parentesco com species todas as outras espécies do nosso planeta. and this whole E living todas community esta comunidade viva é composta por materiais químicos available disponíveis a partir de detritos deixados previous pela morte de uma geração anterior de estrelas. as John Muir Como John Muir escreveu, when we try quando to pick out tentamos escolher qualquer coisa por isso, we find it só encontramos-la ligada a tudo in the universe. o resto no universo. So when an early Assim, Christian hymn quando o hino cristão primitivo Christ is canta firstborn que of Cristo all creation, é o primogênito de toda a criação, the e novamente firstborn of the o dead, primogênito dos mortos, we can see poderemos ver only não só os mortos humanos, but the dead of all creation, every species mas também included. todos os mortos de toda a criação, It is de precisely todas as espécies estão incluídas. relationships É precisamente devido a estas relações, a interligação entre toda a criação, que Johnson apela uma teologia de acompanhamento em que nos convertemos de um antropocentrismo para uma solidariedade planetária. O reino de Deus, visto através da evolução de Tyler Cardinal Christones e da teologia de acompanhamento, provoca uma nova compreensão da missão e, portanto, do ministério no universo inacabado. Uma compreensão que reconhece o custo da complexidade, a necessidade de uma nova ética que apoie o nosso sentido evolutivo de missão e uma clara declaração de direção. Agora, esta é uma introdução muito rápida da evolução sobre o reino de Deus. Penso que é muito de ajuda para todos nós. E Deus ainda não terminou. Onde estamos? O que é que Deus proclama? É agora nosso. Vamos agora entrar dentro do grupo para termos uma pequena conversa. Eu acredito que não sou uma única conhecedora de todos. Cada um de nós tem a sua ideia e nós temos essa oportunidade de partilhar as vossas ideias. Depois regressemos para continuarmos com a nossa apresentação. Estas são as perguntas que vocês vão. Jesus retira do mundo criado para expressar a beleza, potencial, ocultação e devenir do reinado de Deus. Será que a criação o inspira? Como é que encontrou o divino da natureza? Como
que esta criação na Gênesis encontra esta unificação em Deus. Como você compreende nos vossos encontros, nesses grupos, cada um pode também introduzir a si mesmo. Ele que nos inspira e nos chama a uma união mais profunda. Como Dennis Edward descreve, Jesus é aquele que estava totalmente centrado num Deus gracioso que sustentava toda a criação. Aquele que interpretou a lei de Deus de uma forma humanizante. Aquele que começou refeições escandalosas com pecadores públicos, que encantou e desafiou os seus ouvintes com a arte das suas parábolas, que ensinou o impossível, como o amor ao inimigo, aquele que enfrentou vigorosamente os que tinham autoridade, aquele cuja presença trouxe alegria e felicidade, aquele que chamou os seus seguidores a uma nova família, aquele que enfrentou o fracasso e a morte por causa das posições que tomou, aquele que foi levantado e justificado por Deus. Este Jesus muito específico é o símbolo e a realidade do compromisso radical de Deus com os cosmos. E este mesmo Jesus é o símbolo e a realidade dos cosmos, devolvendo o abraço de Jesus com um definitivo sim. Como reconciliador e Deus invisível, Jesus encarnado permanece como uma resposta à entropia. A presença e a atenção de Jesus aos quebrados, efêmeros, deslocados, esquecidos e moribundos assegurou que a inevitável passagem deste estado da matéria de volta ao espírito não foi apenas o resultado do pecado ou da desobediência, mas foi simples, dolorosamente, o custo da evolução. Como afirma Johnson, aqueles que acreditam em Cristo fazem uma aposta que o amor como Jesus infligiu de uma forma humana revela a inefável compaixão de Deus. Este amor é o significado codificado no amago da vida humana e no coração do próprio universo. E como religiosas, isto ressoa profundamente como nosso apelo, a nossa razão de ser. Na nossa próxima, digamos, esta é a nossa resposta. E nesta sessão, procuramos explorar como poderemos responder, que tipo de respostas já são para a nossa casa comum. Conseguimos responder à missão de Jesus para proclamar o reino de Deus. Reconhecemos que somos, como vamos em direito, vida religiosa, é um período todo o Espírito, com o coração, com a fé e a relação em pessoa, em Jesus Cristo. Viveu no contexto do estado da vida, que é a igreja. Na nossa próxima sessão, vamos definir algumas questões. Como devemos fazer? Como vamos fazer isso? Como devemos responder à implicação encíclica do Papa Francisco
a cura da casa comum, na nossa casa comum e no nosso carisma da congregação. A palavra carisma vem do grego charis, que muitas vezes traduzido significa graça ou favor. Aprendemos do São Paulo que no batismo recebemos os dons do Espírito Santo. Eles são uma entrada para a plenitude do reino de Deus. E Paulo também chama este de frutos. E eles incluem amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fidelidade. Embora estes dons sejam diferentes, todos eles são do mesmo Espírito. Em virtude do nosso batismo, também nós temos uma graça ou um carisma particular que nos foi dado pelo Espírito. Agora, para que sigamos o caminho de Coríntios, que discutimos sobre quem tínhamos os melhores, Paulo nos lembra que os dons espirituais são para o bem de todo, mas não significa nós que nós temos este carisma. Todas as congregações, a sociedade, todos também receberam esse dom do Espírito. Na preparação para a nossa próxima sessão, vou vos convidar a refletir nessas questões. Como descreveria o carisma da sua congregação ou da sociedade? Como é que a sua congregação ou carisma da sociedade está afetado na vossa missão? No fim, como é que a sua congregação ou a missão da sociedade se reflete nos seus ministérios? Não vai existir nenhuma pergunta, não é um trabalho para fazer, mas se vocês conseguirem refletir nisso, as respostas irão ajudá-lo a responder por si mesmo as nossas duas últimas perguntas. O que devemos fazer? Como devemos fazer? Muito obrigado do vosso tempo, atenção. Vou parar aqui de partilhar e se existem algumas questões, momentos para perguntas e comentários. You're under no obligation to have a question or comment. Não é nenhuma obrigação para ter comentários, questões. Tinha uma pergunta no início referente aos seus recursos. São preciosos e gostaríamos que algumas pessoas pediam se podia partilhar os seus documentos e podemos colocar os nossos documentos como parte da plataforma. Se podemos ter a tua oração, porque você veio de uma espiritualidade muito profunda. A parte da escritura, a parte de você, como com seus carismas dominicanos, e disse que muitas vezes é um trabalho. E foi de fato um trabalho. Um trabalho muito bom que você colocou nisso tudo. Muitos recursos que você colocou junto. É um dom e esperamos que continue a ser um dom para nós. Agora, se existem comentários acerca da gratitude, do trabalho que ela faz. Eu vi alguém fez uma pergunta acerca da última ceia. Este vem do CCU. Está do artista do PowerPoint. Pode ir no CTU website para artigos do CTU. Existe lá todos esses tipos de como ensinar, é lá onde vocês podem encontrar este documento. I also, if I could just give a quick plug. Se posso dar também I gave to you today. It's mais coming from informações que vos dei.
vem do livro que vem do paraíso que vos diz, do paraíso de Deus, da teologia e a missão. The end of the program, you get Depois da segunda sessão, se vocês aparecerem na segunda sessão, no fim do programa, vocês podem ter um desconto no e-book. Muito aclamado acerca de muitos estudiosos e acerca do seu trabalho que fazes. Muito obrigado. I think we have a question. Okay. Penso que temos uma pergunta. Barbara, somebody had their hand up. Okay, You, Barbara. Yeah, Barbara, Okay. please. I simply wanted to, well, to say thank you, but also Gostaria de dizer obrigado, mas também was Sergio o Gomez. assistente do última ceia foi Sérgio Gomes. Okay, we get help with our friends here, see. Yeah. Okay, I'm And still Barbara, looking- I see in your background, you have a great deal of art, so you must be an artist Vi yourself. já no seu background atrás tem muitas artes. Aprendi isso desde quando tive 50 anos, não sabia que ia conseguir, mas definitivamente esta série aqui, um pouco triste, baseada na vida dos cosmos. Beautiful. Thank you for sharing. Obrigado por ter partilhado. The question in terms of the website, Sowing Hope for the Planet. Just A pergunta acerca do website, a esperança do planeta, é o sítio principal é sobre semeando a esperança sobre o planeta, na plataforma do Laudato Si. Com isto, este processo que ela partilhou conosco, dando a nossa contribuição, carismas, como isto está relacionado com a vida, é muito importante como reflexão em termos da ação de Laudato Si, da ação da Laudato Si. Portanto, isso nos ajuda a perceber em forma teológica, as formas básicas. E muito obrigado, Lori. And if I could just give a quick shout out. Posso dar aí à nossa congregação da Laudato Si, a plataforma da ação da Laudato Si. Eles são aqueles que estudam que me contataram, por exemplo, contataram diretamente a Sheila para colocar, eu percebo que se todos trabalharmos juntos, vamos dar a diferença. Right. No more questions? They just have all these compliments, but okay, Barbara said something. I Is there could- a- I could come back again that Posso, de novo, quando o Papa fala não somente do modo da Gênesis, mas da forma cósmica, você gostaria de comentar um pouco acerca da questão cósmica da Eucaristia? Este é um conceito que veio sempre na minha pesquisa. Tenho que fazer ainda mais estudos acerca disto, o significado disto. É um conceito muito interessante, mas a questão da crise cósmica é a Eucaristia é partilha do corpo de Cristo. Também o corpo de Cristo como o corpo de toda a criação. Então, isto o Papa Francisco disse sempre em várias formas, e o corpo de Cristo, como também nos cantos do agradecimento, somos todos unidos com o cosmo, porque o cosmo é como se fosse o canto, a música do agradecimento. Thank you. And Muito obrigado. Dan has things to say about this too, so thank you. Yes, there was a question in regards to synodality. Yes. we Apareceu are. também uma pergunta acerca da questão da sinodalidade, como poder integrar esses todos os aspectos, como podemos escutar um ao outro, isto é muito importante, como somos capazes de caminhar juntos na nossa espiritualidade, encontrar dentro de nós
com os vários estudiosos, escutar essas várias oportunidades. Portanto, a contemplação nessa caminhada é muito importante para poder integrar todos esses aspectos. Muito obrigado. Podemos dizer, se quer dizer alguma coisa antes de agradecer a todos, então, tanto nesta primeira sessão. Eu espero que vocês voltem no dia 1 de fevereiro e muito obrigado. Obrigado a nossos intérpretes, a todos os nossos do setor técnico que ajudaram a organizar todo o sistema. É uma forma de aprendizagem para todos nós, para que sejamos mais humildes. Este movimento em caminho, onde há 500 anos, muito interessante. Pensou que estava brincando, mas tínhamos quase mais de 500 pessoas que se assinaram para poderem participar. Portanto, estamos felizes que estejam aqui conosco para a vossa reflexão e como, com estas raízes teológicas, como disse o Papa Francisco, portanto, a espiritualidade é o ponto crucial para as nossas mudanças, para podermos entrar profundamente neste aspecto. Juntos, devemos trabalhar. Devemos ser capazes, os verdadeiros profetas. E muito obrigado, Paula, por ter organizado tudo isso. Não sei se tens qualquer comento, e muito obrigado. You're most welcome. Thank you, Laurie. Thank you, Sheila. Thank you, everyone. And we really hope to see you soon on the February the 1st with the answering, with our reflections and what Laurie has to Esperamos share. ver brevemente em dia de fevereiro e muito obrigado. God bless you. Bye. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you for Thank you. presentation. Thank you. Gracias. Yes. Gracias. Bye. Thank you. Bye. Merci beaucoup. Gracias. Thank you very much. Thank you very much. Gracias. Thank you. Merci. Bye. Bye. Hasta la próxima.